Oi, pessoal, tudo bem? O nosso trabalho é sobre a artrite reumatoide, que é caracterizada pela inflamação das articulações sinoviais. Mas antes de falar sobre a doença, eu vou mostrar para vocês como seria a estrutura anatômica de uma articulação sinovial. E eu quero destacar três estruturas dessa articulação: a cápsula articular, a cartilagem hialina e a cavidade articular. A cápsula articular possui duas camadas, a interna, formada pela membrana sinovial, e a externa é a camada fibrosa, que é formada por tecido conjuntivo denso, e é contínua com o periósteo dos ossos. Essa cápsula, ela delimita a cavidade articular, que contém o líquido sinovial, e é esse líquido que nutre essa cartilagem. E ele também contém um elevado teor de ácido hialurônico e da proteína lubricina, servindo para a lubrificação dessa articulação. Essa imagem aqui é de uma cartilagem hialina saudável, revestindo a superfície articular. E como essa cartilagem ainda não foi atingida pela artrite, a sua superfície está completamente íntegra. Dá para ver aqui que é uma superfície bem lisinha. Esses pontinhos aqui são os condrócitos. E como ela é vascular e não tem pericôndrio, a sua nutrição ela é feita pelo líquido sinovial, que fica em contato com essa superfície livre aqui. E essa região aqui de baixo, ela fica em contato com o osso. E qual que é a importância dessa cartilagem articular? Bem, a cartilagem ela é um eficiente amortecedor das pressões mecânicas exercidas sobre essa articulação, então ela absorve choques e facilita o deslizamento entre as superfícies articulares. Por último, eu quero falar um pouco sobre a membrana sinovial, que é onde se inicia a resposta inflamatória da artrite. A membrana sinovial é formada por tecido conjuntivo, sendo altamente especializada e vascularizada. Ela possui duas camadas, a íntima e a subíntima. A íntima é mais superficial, com 1 a 3 camadas de células, os sinoviócitos, que apresentam-se em disposição bem próxima entre si, mas não possuem junções laterais. São os sinoviócitos que sintetizam os componentes da substância fundamental desse tecido. Eles são também divididos em dois tipos de células: os fibroblastos sinoviais, responsáveis por produzir o líquido sinovial, e os macrófagos sinoviais, que são células fagocitárias responsáveis pela remoção dos resíduos do espaço articular. A camada subíntima ela é mais interna e contém os elementos vasculares, então ela possui a função de suporte. Ela é formada por tecido conjuntivo, que pode ser do tipo areolar, adiposo ou fibroso, dependendo da estrutura articular. E ela também é rica em colágenos dos tipos 1, 3, 5, 6 e em glicosaminoglicanos e algumas glicoproteínas da matriz extracelular. Agora eu vou falar sobre os aspectos gerais da artrite reumatoide. Bom, é um processo inflamatório crônico e autoimune que vai afetar principalmente as articulações. Ela geralmente está relacionada a fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, uma pessoa que tem os genes para os antígenos HLA-DR1 e HLA-DR4 pode desenvolver artrite quando for exposta a fatores ambientais como bactérias ou até mesmo fumaça de cigarro. É bom lembrar também que ela não se restringe somente às articulações, ela pode atingir outros órgãos e sistemas. Dentre os principais sintomas, são aqueles mais comuns presentes em inflamações, como dor, inchaço, edema e febre. Comum também haver rigidez pela manhã e, em casos mais avançados da doença, pode haver degradação da cartilagem, causando deformidades, como se pode ver aqui na imagem na direita. Quando se torna sistêmico, afetando outros órgãos, pode causar no coração uma obstrução do fluxo sanguíneo por placas de gordura nas artérias, o que vai aumentar a chance de insuficiência cardíaca. Nos olhos, vai promover secura, aumentando riscos de infecção. Nos nervos, vai haver compressão deles, causando sensação de formigamento e dormência. E a inflamação pode atingir também o pulmão, aumentando a dificuldade para respirar. O diagnóstico ele é feito a partir da detecção de múltiplas artrites no corpo, e é bom lembrar que elas são simétricas, ou seja, vão aparecer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do corpo. É muito comum também a realização de exames de sangue para detectar a presença do fator reumatoide, que é um anticorpo muito comum em processos reumatológicos. E menos comum, mas também possível, é a solicitação de exames de imagem para detectar a inflamação. Como se pode ver nessa ressonância de cotovelo aqui, uma inflamação bem grande nessa região mais esbranquiçada apontada pela seta. Para entender o processo inflamatório da artrite reumatoide, eu trouxe essa imagem de um joelho saudável e aqui eu quero destacar a membrana sinovial, que é essa estrutura aqui que emite prolongamento para dentro da cavidade articular.
Aqui nessa região, você já não percebe tão definidamente as estruturas. Por quê? Porque houve a produção de um tecido inflamatório chamado pannus. Esse tecido é formado pelas células da membrana sinovial que se multiplicaram indefinidamente e por células de defesa. Na sua normalidade, a membrana sinovial apresenta células de defesa, mas são poucas. E no processo inflamatório, essas células de defesa produzem citocinas que atraem mais células de defesa da corrente sanguínea. E pela membrana sinovial ser um tecido conjuntivo, ela é irrigada pela corrente sanguínea, e então as células de defesa podem invadir o tecido. Aqui você vê então as células de defesa invadindo. O que ocorre no pannus é também a produção de enzimas proteolíticas, que realizam a degeneração dos tecidos com que entram em contato. Então, a cartilagem vai sendo degradada, posteriormente o osso, então a cápsula articular, depois os ligamentos, os tendões e toda a estrutura vai sendo comprometida progressivamente. A partir da hora que a cartilagem é danificada, um tecido fibroso é constituído no seu lugar, já que a cartilagem tem baixa capacidade de regeneração. Esse tecido fibroso logo é calcificado, então você tem a fusão óssea na articulação, já que as estruturas são muito próximas e mais osso é formado na região. Esse processo é denominado anquilose e é ele que é responsável pela perda progressiva de movimento do paciente. Aqui a gente parte para uma imagem histológica mais ampliada da membrana sinovial. Você pode perceber que essa camada mais externa aqui, ela está sendo formada por várias camadas de células. Na normalidade, essa camada ela é chamada camada íntima e é formada por 1 a 3 camadas celulares. E no processo inflamatório, ela é formada por mais camadas celulares, já que essas camadas estão sofrendo multiplicação descontrolada. Esses pontinhos, todos os roxinhos aqui, então, são os infiltrados de células de defesa. São linfócitos, neutrófilos e plasmócitos. Aqui, então, só para comparar mais uma vez, uma membrana sinovial saudável com uma membrana sinovial afetada pela artrite reumatoide. Vocês podem perceber que há pontinhos roxos aqui, então há células de defesa nessa membrana, como já foi dito. Porém, na artrite reumatoide, você percebe muitos mais pontinhos roxos, que então são os infiltrados de células de defesa. Então, aqui você pode ver uma organização por estágios da doença. Você vê, então, além desses vários pontinhos roxos, que são as células de defesa infiltrando no tecido, eu quero destacar a formação, então, dos vilos, que é a expansão do pannus, que é aquele tecido inflamatório. Então, aqui você já consegue perceber ele se expandindo além do normal. Tá, eu vou falar dos aspectos epidemiológicos e também das formas de tratamento. Então, as mulheres têm 2 a 3 vezes mais chance de ter artrite reumatoide do que os homens, sendo que a faixa etária mais propensa é de 40 a 70 anos, e cerca de 1% da população adulta mundial tem artrite reumatoide. Lembrando que, se a mulher ela tiver cerca de 40 a 70 anos e também tiver histórico familiar de artrite reumatoide, então ela tem grandes chances de ter a doença. As principais formas de tratamento: uso de corticoides e de imunossupressores, e também dessa sigla em inglês que significa medicamentos modificadores de doença reumática. E também a cura para artrite reumatoide não existe. Então, esses medicamentos eles só vão atenuar a gravidade que as deformidades podem chegar. Então, essas foram as referências utilizadas. E é isso.